Boa noite, queridas e queridos amigos do programa Semente Abstrata, nessa sexta-feira, dia 9 de setembro de 2022, ao vivo aqui, diretamente dos estúdios da Rádio Vibe Mundial, 95.7 FM, São Paulo, Brasil. Eu sou João Paulo Miranda e hoje vou falar um pouco sobre os 200 anos de independência do Brasil. Nesta semana, há 2 dias, celebrou-se o bicentenário da independência do nosso país. Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro, o infante Dom Pedro, filho do rei de Portugal, proclamou a independência do Brasil com relação a Portugal. Nessa época o Brasil tinha sido em 1815 elevado à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves, mas em 1822 Dom Pedro proclama a independência e torna-se o primeiro imperador do Brasil. Gente, é muito curioso, eu vejo com uma coincidência até desconcertante, não é? O fato, inclusive, de ter acontecido ontem, no dia 8 de setembro, o falecimento da rainha Elizabeth II, a quem eu presto as minhas homenagens também, a rainha Elizabeth, essa grande figura dos nossos tempos, não é? A rainha Elizabeth II do Reino Unido, ela é a marca de uma era, não é? 70 anos de reinado, tudo que essa mulher, tudo que esse ser humano viveu, simbolizou, enfim, é realmente algo muito tocante para todos nós. E considerando, né, que a rainha Elizabeth faleceu um dia depois da comemoração dos 200 anos da independência do Brasil, eu digo que essa coincidência me parece até desconcertante, porque o Brasil possui uma conexão, uma ligação oculta muito forte com o Reino Unido. Tanto pelo lado de sombra como pelo lado de luz, pessoal. Porque você pode falar assim, mas o Reino Unido, a Inglaterra significou durante muito tempo o colonialismo, não é? A tirania, e isso faz sentido? É lógico que sim. Pelo viés sociopolítico, não é? Geopolítico, etc. Mas existe a história aparente, não é? Existe a história exotérica, e aí muito relacionada aos fenômenos, aos fatos históricos em si, e existe o lado oculto. Existe a história oculta, as conexões ocultas, que trabalham muito, né, o sentido da evolução, quer dizer, as necessidades pelas quais as nações, os países, os continentes devem passar, entendeu? Por determinadas circunstâncias, etc., com vistas a um trabalho maior, com vistas a um futuro, com vistas a um novo ciclo. Então, eu digo isso porque o Reino Unido tem uma conexão muito forte, oculta, com o Brasil. Tem uma conexão muito forte, inclusive, com relação à implantação do movimento teosófico no Brasil, certo? Representado pelo trabalho grandioso do professor Henrique José de Souza e de sua esposa, Dona Helena Jefferson de Souza. Vejam que aí as coincidências não acabam por aí, porque hoje, dia 9 de setembro, completam-se 59 anos do falecimento do professor Henrique José de Souza. Henrique José de Souza faleceu em São Paulo em 9 de setembro de 1963, às vésperas de completar 80 anos de idade. Então esses fatos são muito simbólicos e eu acho pertinente nós começarmos a abordar, certo, sob uma perspectiva
da análise dos astros envolvidos, então uma análise astrológica e dos próprios arcanos, etc., que nós vamos ter aí algumas indicações do momento e do que nós podemos esperar e o que nós podemos vislumbrar e construir com relação ao nosso futuro, com relação ao futuro do Brasil. Lembrando que esse lado da conexão oculta do Brasil com o Reino Unido, Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte, está mais conectado com a parte escocesa, com a maçonaria, a tradição oculta maçônica escocesa, certo? Trabalho grandioso de grandes adeptos dessa tradição da maçonaria escocesa, que está muito ligado ao trabalho oculto, né, das monarquias, das linhagens reais britânicas, em que se insere aí a própria figura da nossa já saudosa Rainha Elizabeth II. Então, gente, vou trazer algumas reflexões sobre os 200 anos de independência do Brasil. O programa é curto, vocês sabem, o nosso tempo é curto. Eu acho que eu entendo não apenas importante, mas essencial que cada vez mais nós, como brasileiros, procuremos entender, compreender melhor a história oculta, inclusive, do nosso país, que é muito rica, é muito bonita e é pouco conhecida, é pouco explorada fora do ambiente das escolas de iniciação e das escolas de mistérios. Então a história esotérica com E, do Brasil é uma história grandiosa. Então me proponho, né, hoje a trazer algumas pinceladas e futuramente dar continuidade a esses temas relacionados ao nosso país, à construção do nosso país como nação e também com relação ao futuro do nosso país como líder, não é, da era do ciclo de Aquário. O Brasil como líder deste novo ciclo, o Brasil como a pátria da era de Aquários, como a pátria do Avatara Maitreya. Certo? Então, pessoal, voltando então para o dia 7 de setembro de 1822, lembrando que a independência do Brasil teve um forte aspecto ligado à maçonaria, ao trabalho dos maçons, certo? Tanto que o próprio Dom Pedro I era maçom, seu nome maçônico era Guatimozin. O patriarca da independência, o grande José Bonifácio de Andrada e Silva, o patriarca da independência também maçom, que foi o tutor de Dom Pedro II, o segundo imperador do Brasil. Então houve esse trabalho, né, houve um trabalho intenso relacionado à maçonaria que propiciou a independência do Brasil de uma forma relativamente pacífica, não é? Houve a independência do Brasil ainda como um reflexo das revoluções ocorridas no século XVIII, especialmente a Revolução Americana, que levou à independência dos Estados Unidos da América em 1776, né, 4 de julho, também aí formada por grandes consciências, né, ligadas também, nesse caso, às ordens, às fraternidades maçônicas, assim como a Revolução Francesa, a simbólica Revolução Francesa, ocorrida 33 anos antes da independência do Brasil. A independência do Brasil tem uma conexão também muito grande com a Revolução Francesa. O Brasil também possui uma forte ligação com a França oculta. Tá? Não apenas com a realeza, com toda a linhagem da própria construção da história da França, certo? Como também com essa ligação, dessa ligação da França revolucionária e pós-revolucionária, com os seus ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, que são ideais maçônicos. Mas, inclusive aqui no Semente Abstrata, eu já fiz alguns programas falando sobre o lado oculto da Revolução Francesa e do trabalho
do Conde de Cagliostro, especialmente do Conde de Cagliostro e do Conde de São Germano, tá? Que representaram na Revolução Francesa Cagliostro a face do rigor, do destruens, e São Germano a face do amor, a face do construens. Ocultamente, certo? Esses seres também tiveram um papel preponderante, essencial na independência do Brasil, tinham uma ligação muito forte com as fraternidades maçônicas que deram o suporte e subsídio para a independência do nosso país. Depois, com a proclamação da República, também entrando aí num outro contexto, tá bom, pessoal? Sempre, lógico, levando em consideração o jogo da polaridade de luz e de sombra. Tá? Não existe mal absoluto, nem bem absoluto. E se a gente pretende, não é, enxergar as coisas mais como elas são, né, transcendendo aí os véus de Ísis, os véus de Maia, nós temos que trabalhar muito essa questão da polaridade, né, de procurar entender. Não é ficar em cima do muro, é procurar entender, né, procurar assimilar, procurar entender o jogo, não é? Procurar entender que o rigor e o amor trabalham juntos, que a construção e a destruição, destruens e construens fazem parte da própria evolução, das necessidades, os ciclos de necessidades da própria evolução das civilizações e da própria evolução, certo, da espécie humana nos determinados ciclos da sua evolução. Lembrando que agora nós estamos dentro do contexto teosófico, né, da antropogênese, nós estamos dentro de um quinto ciclo chamado de quinta raça-mãe ariana ou ario-semita, certo? O que nós chamamos na quinta para sexta subraça, teuto-germânica, com vistas à sexta e à sétima, as atabimânica e atabimânica, que se desenvolverão nas Américas, né, especialmente do Brasil. Aí relacionado, portanto, à missão do Brasil desde o seu descobrimento ou redescobrimento, não é? Porque a história do Brasil ela é muito mais antiga. Eu espero ter oportunidade de trazer alguns elementos aqui para nós, como eu já falei. Mas considerando aí o ano de 1500, né, do ano de 1500 para frente, né, essa preparação do Brasil com vistas à formação de uma nova civilização, assim como nos Estados Unidos também. Esse processo da colonização dos Estados Unidos do Brasil é chamada de missão Y. A missão Y porque faz duas curvaturas, saindo da Europa, da Península Ibérica, uma se dirigindo à América do Norte e outra se dirigindo à América do Sul. A América do Norte, a fusão nós chamamos a fusão dos genes, né? A fusão das mônadas anglo-saxônicas mais nativas indígenas, mais africanas. A América do Sul, as mônadas, os genes e as mônadas ibéricas mais ameríndias, tupis, não é? Inca tupis mais africanas. Vejam que tudo isso esse contexto foi um contexto de preparação, ainda ligado, muito conectado ao trabalho dos templários também, tá certo? Né? Ainda como uma herança templária, mas que foi, né, aí, todo esse trabalho teve um contexto das ordens ocultas, das ordens secretas que davam suporte, que deram suporte às grandes navegações, por exemplo, como herdeiras da tradição templária, certo? E que depois trabalharam na colonização do Brasil, na vinda da família real portuguesa em 1808, que não foi por acaso também, né? O lado exotérico, claro, as guerras napoleônicas, a França, ainda como efeitos da Revolução Francesa. Lembra? A independência do Brasil como uma decorrência muito próxima, direta da Revolução Francesa. Pois bem, aí está uma das chaves importantes. Depois tivemos também a Inconfidência Mineira em 1789 e
a independência do Brasil em 1822, com vistas à formação justamente do Brasil como nação, dando o suporte, né, desse grande caldeamento racial, né, da mistura das etnias, da mistura dos povos, da qual velhas profecias das escolas de iniciação já falavam de onde surgiria a raça dourada, né, a raça redentora dos traumas do passado, dos pesos do passado e com direção aí ao futuro, com direção a um novo ciclo evolutivo aí marcado que nós chamamos pela Satya Yuga ou Idade de Ouro, que representa justamente esse novo ciclo, essa nova era de Aquário e o próprio advento e missão do Buda Maitreya, dessa grande consciência, não é, de Buda Maitreya. Gente, eu vou fazer aqui uma pequena divulgação, aí eu já volto para o nosso tema. Você que gosta de astrologia, eu vou proferir um workshop imperdível falando sobre a obra de Leonardo da Vinci, o quadro A Última Ceia e a conexão que existe desse quadro com os arquétipos dos 12 signos zodiacais. Então, o título dessa palestra é Leonardo da Vinci e a Astrologia e o simbolismo dos 12 signos na pintura da Última Ceia, que é mais conhecida popularmente como a Santa Ceia. Nessa pintura se mostra a figura do Cristo, né, representando a Última Ceia, antes da prisão, paixão e crucificação do Cristo, em que ele está com os seus 12 apóstolos. Cada um dos 12 apóstolos representa arquetipicamente um dos signos do zodíaco. E Leonardo da Vinci, como um grande iniciado, como um grande hermetista, ele colocou símbolos dentro do quadro da Última Ceia que representam, né, que tem uma conexão com o próprio jogo astrológico, o jogo dos 12 signos, das 12 casas zodiacais, dentro do contexto, portanto, do quadro A Última Ceia. É uma forma de aprender astrologia, não é, de fixar os conceitos de uma maneira lúdica, não é verdade até, e também de aprendermos juntos, não é, a interpretar os símbolos presentes, né? Dentro da obra de Leonardo da Vinci, os simbolismos são muito ricos, né? Toda a obra de Leonardo da Vinci, e especialmente no quadro A Última Ceia, certo? Então, e buscar fazer essa construção conjunta desses símbolos, não é? Fazendo a conexão com os 12 signos astrológicos. Então vai ser um aprendizado muito legal e que eu terei a maior satisfação de conduzir. Então, gente, esse workshop vai ser um workshop de 4 horas de duração, com meia hora, claro, de descanso, né, de intervalo para um coffee break ali, tá? Vai acontecer no sábado, dia 1º de outubro de 2022. No próximo dia 1º de outubro, no espaço Consciência Cósmica, que fica localizado na Rua Alberto de Oliveira, número 72, nas proximidades da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, muito próximo aqui da Avenida Paulista, da estação Brigadeiro do metrô. As inscrições já estão abertas, você pode fazer a sua inscrição pelo WhatsApp no número 96749-3970, 11 96749-3970, onde você também pode obter maiores informações sobre o workshop Leonardo da Vinci e a astrologia. E repetindo, dia 1º de outubro de 2022, às 14 horas. Então temos um encontro marcado, já anote aí na sua agenda. Nos próximos programas eu vou trazer mais informações, tá bom, pessoal? Mas vai ser imperdível. Então, retornando, falando então, aproveitando esse ganchinho aqui da astrologia, pessoal, eu vou trazer uma informação
que nós podemos desenvolver aí nos programas seguintes, tá bom? Inclusive peço que vocês deixem comentários, perguntas e sugestões, tá? Para nós desenvolvermos nos próximos programas, tá certo? Uma coisa que me chama muito a atenção, pessoal, muito, é o seguinte. O mapa da nação brasileira, o mapa astrológico, ele é sedimentado, vamos dizer assim, ele é formado no dia 7 de setembro de 1822, né, utilizando essa data, na cidade de São Paulo, onde foi a independência do Brasil, certo? E o horário às 17 horas. Existe uma polêmica, não é? Alguns astrólogos afirmam que teria sido às 16 horas e outros afirmam que foi às 17 horas. Essa diferença de horário, ela causa uma diferença grande dentro da roda zodiacal do Brasil, da nação brasileira, 7 de setembro de 1822, tá? Com relação especialmente ao ascendente, ao signo ascendente da nação brasileira. Às 16 horas, Aquário, às 17 horas, Peixes. Eu, particularmente, me filio à corrente que detém, né, que afirma que o Brasil tem um ascendente Peixes, portanto, aí a independência tendo ocorrido por volta das 17 horas. Existem muitos dados que confirmam, que ressaltam o lado, né, da independência ter ocorrido às 17 horas e do ascendente do Brasil ser o signo de Peixes. Inclusive, vejam que o signo ascendente, ele fala muito sobre a imagem exterior, a imagem que nós transmitimos exteriormente, não é? A aparência, o que vai para fora. O signo ascendente do Brasil sendo Peixes, vejam o seguinte, pessoal, Peixes é um signo de Netuno, não é? Netuno fala das ilusões, por exemplo, Netuno rege o carnaval. O Brasil é conhecido exteriormente muito pelo carnaval. E mais, futebol, não é? O signo de Peixes, dentro da fisiologia humana, rege os pés. Não é? O futebol, os pés. Então, esses são dois pequenos elementos que já trazem aí algumas indicações fortes de que o ascendente do Brasil é realmente o signo de Peixes. O Brasil sendo um virginiano, 7 de setembro, é um país virgem, o signo ligado ao trabalho, não é verdade? E a lua do Brasil no signo de Gêmeos, aí o lado comunicativo do povo brasileiro. Uma coisa só, pessoal, que me chama a atenção, não vai dar tempo de desenvolver hoje, tá certo? Mas eu já vou deixar aqui como uma reflexão para todos nós, e eu posso continuar na semana que vem. Vejam o seguinte, considero isso muito simbólico. No momento do nascimento do Brasil, nação em 7 de setembro de 1822, Urano e Netuno estavam em conjunção perfeita, né, em exata conjunção no signo de Capricórnio. Vejam o seguinte, pessoal, o signo de Capricórnio nos remete ao Trópico de Capricórnio, que corta aqui a nossa cidade de São Paulo, por exemplo, tá? O Brasil cortado pelo Trópico de Capricórnio, o Brasil tendo sido descoberto por Cabral, né, a cabra, e mais, Urano é o regente de Aquário, Netuno é o regente de Peixes, tá? Peixes é o signo do Rio de Janeiro, Aquário é o signo de São Paulo, onde foi proclamada a independência do Brasil, certo? E Peixes, o signo de onde era a capital do Brasil naquela época. Então, pessoal, eu fecho o programa por aqui hoje, tá? Deixo aqui o meu abraço e deixo essa reflexão, portanto, para a gente ir fazendo no próximo programa sobre essa conexão, portanto, inclusive relacionada
ao Rio de Janeiro e a São Paulo. Tá bom? Muito obrigado, boa noite.